Eu tenho 20 anos. Eu estou em quinto período de cinema aqui na UNA. Meu nome é Luana Salles, tenho 23 anos, meu sinal em Libras é esse aqui. Eu sou coda, sou filha de pais surdos, tenho uma trajetória na biologia, mas hoje eu estou totalmente fora. Hoje eu estou na Letras Libras, estou no quarto período lá na UFMG. O meu nome é Ana Júlia, eu tenho 22 anos, sou formada em fotografia e estou no último período de cinema. Meu nome é Ingrid, eu tenho 19 anos, faço biomedicina. Eu sou o Fabrício Ruzeni, eu tenho 23 anos, eu sou formado aqui na UNA em gastronomia, formei há 2 anos atrás. É isso, assim. É isso. É muito engraçado que todo mundo termina com é isso. É Como se a gente fosse só esse compilado, a gente é tanta coisa, mas... Eu sempre quis, tipo assim, ser aquele povinho que passa as coisas em caixa, porque eu gostava do barulho. Aí eu falava assim, nossa, é tu. Aí eu ficava fazendo isso com meus brinquedos em casa, já quis ser cozinheira, já quis ser veterinária também, pediatra, comprava os bebezinhos da Barbie, ficava cuidando. Agora voltando nessa questão dos codas, normalmente a gente vive num país em que de uma cultura em que a língua de sinais ainda não era tão valorizada como está sendo hoje. O surdo eles colocam o surdo como uma pessoa incapaz. Então a gente tem umas certas barreiras cotidianas assim. E o filho ouvinte de pais surdos acaba tomando certas responsabilidades muito grandes. Isso é uma cultura nossa, porque se a gente for pegar isso lá fora, tem lei que proíbe que o coda seja intérprete do seu pai e da sua mãe. Aqui não tem isso. Então, na minha infância eu tinha momentos de brincar? Tinha. Tinha ali o ser criança, mas interrompido em muitos momentos, assim, porque eu precisava ajudar meus pais. Meu pai precisava ir no banco, ninguém sabe conversar com meu pai, eu tinha que ir para traduzir. A gente passa por essas situações que quebram um pouco. Então, não sei se isso influenciou para eu não lembrar do que eu queria ser quando crescer. Não sei se isso influenciou. Depois que eu terminei o ensino médio, ficou muito claro para mim que eu queria trabalhar com essa parte de comunicação e arte. E aí eu vim para Belo Horizonte para estudar fotografia. E aí, logo no primeiro semestre, assim, eu já tinha uma câmera. Quando eu fiz 15 anos, eu pedi uma câmera de presente e eu ganhei. Só que era, assim, muito bizarra. Não sei como que aquilo funcionava. É isso. Eu não sabia usar. Então, mas aí quando eu vim fazer o curso de fotografia e tal, que eu aprendi mais ou menos como usar o equipamento que eu tinha, assim que eu voltei para Guarapari, que eu sou de Guarapari, eu já falei isso, eu já falei, gente, olha, eu tô aqui, vamos fazer foto. E aí eu lembro da primeira pessoa que foi, tipo, minha primeira cliente, assim, foi muito legal, porque eu tava muito nervosa, mas eu tava, tipo assim, calma, ninguém pode saber que eu sou nervosa, as pessoas precisam achar que eu faço isso há muito tempo. E aí, tipo, ok, foi isso. Rolou muito e eu fiquei muito feliz. E até hoje, tipo, eu tenho as fotos desse ensaio com muito carinho, porque foi o meu primeiro trabalho, assim. A minha camisa do terceiro ano tem ciências biológicas, se eu não me engano. E eu fiz. Fiz no Isabel Hendricks. E foi meu primeiro emprego, de estágio, na verdade. Foi meu primeiro trabalho, assalariado e tal, foi nisso. E eu acho que teve um pouco de influência da família. E esse momento, que é uma coisa que acontece com as pessoas com quem é coda, de tipo assim, cara, não aguento mais, não quero ser intérprete, não quero viver esse apoio toda a vida, não quero trabalhar com gente, não quero trabalhar. Uhum. E aí eu acho que isso influenciou para que eu escolhesse biologia, porque eu entrei na biologia na mentalidade de tem pessoas na minha família que são biólogos, então o meu primeiro emprego foi com eles, mas na mentalidade de jamais vou trabalhar com gente. E aí veio a virada de chave, que foi uma disciplina que eu tive, que chama Educação Ambiental. Maravilhoso. Gente, a todo momento, não tem como você fugir. Eu amei a disciplina. E aí eu fiz um curso de extensão da Prefeitura de BH, que é para você ser agente ambiental. É um curso de educação ambiental. E quando eu fiz esse curso, era gente de todo tipo. Eu comecei a falar, meu Deus, não acho que talvez meu caminho seja humanos.
seja trabalhar com sala de aula, com pessoas. E aí, nesse meio tempo, fui conhecendo o ser coda, conhecendo outros codas, e veio a pandemia. E aí eu comecei a trabalhar numa startup, que é onde eu trabalho hoje, como CLT, então meu primeiro emprego CLT. Não que isso seja conquista de tudo, mas tem um ponto bom, que é uma startup de acessibilidade digital. Eu trabalho com acessibilidade, que é algo do meu cotidiano já, que era algo que eu queria fugir e que o mundo virou pra mim, o universo, sei lá, né, virou e falou assim, não, minha filha, você não tem como você fugir disso. É parte de você. É parte de você, é o seu objetivo de vida, vai. Mas assim, uma coisa que eu sempre quis desde criança era, quando eu fosse grande, eu queria ter uma família e todo mundo morasse na mesma casa. Porque eu cresci com pais separados. Então, tipo, eu nunca tive uma casa. Eu tinha uma mochila, que era onde ficavam minhas coisas. E aí eu ia pra uma casa e ia pra outra casa. Então, tipo, a minha referência de família era um pouco... Não vou dizer ruim, porque os meus pais nunca foram ruins. Assim, nunca foram ausentes e tal. Não era família comum, né? Sim, mas a minha vontade era, tipo, acordar de manhã, ir num quarto e tá lá o meu filho, e do lado da minha cama tá lá, tipo, o meu marido, assim, e vamos tomar café da manhã e ser feliz. Eu lembro que quando eu era criança, assim, a gente ia brincar, eu sempre gostei de casinha. Eu falo muito que se o dia que eu casar, o meu marido falar, não precisa trabalhar, eu vou adorar fazer bolo e assistir novela, porque eu gosto de fazer coisas de casa. Aí, 4 horas da tarde, você vai no Pilates, É. buscar o filho na escola. Exatamente essa mãe. Eu não sei se isso vai acontecer, né? Mas tudo bem. Eu acho que por causa desse do meu pai, eu tive que amadurecer um pouco antes do que eu deveria. Essas coisas, principalmente porque no começo da doença ele ficava uma pessoa muito agressiva e a agressividade dele era direcionada para mim, que era o outro homem que tinha em casa. Então eu queria fazer algo para eu não estar em casa a maior quantidade de tempo possível. Aí eu passava muito menos tempo em casa. Eu acho que esse foi o momento que eu percebi que eu peguei as rédeas da minha vida, foi quando eu falei assim, pô, eu não posso ficar em casa. Eu não sofrer uma agressão, ou pior, eu tenho que não estar em casa. Eu não tenho, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu ia só me defender, eu sempre me defendi. Já aconteceram coisas que não vem ao caso, mas eu sempre me defendi. Minha mãe é massoterapeuta a domicílio, então ela tem clientes, ela não está em casa. E como ela não ficava muito tempo em casa, meu pai já estava aposentado, ele já tinha sido aposentado como professor, ele era servidor público, né? Estava na Prodabel. Então ele ficava muito tempo em casa e eu precisava estar menos tempo em casa. Eu amadureci. Porque eu tinha que ter um papel que eu não tinha em casa antes, que do dia para a noite eu meio que virei o homem da casa, que não faz muito sentido, porque nem tinha entrado na faculdade ainda e falaram assim, não, agora você tem que segurar umas paradas aí que você não foi criado para segurar essas paradas aí, mas você vai ter que segurar. Eu tive que segurar e entrar na faculdade e continuar o menos possível de tempo em casa, enquanto ele estava tendo o surto dele, que foi por bastante tempo até chegar na fase acamada dele. Mas é isso, eu moro com meus pais, eu tenho 3 irmãos, 2 por parte de pai e 1 por parte de minha mãe e do meu pai. Nenhum mora aqui em BH. Meu pai tem Alzheimer desde os 60 anos, já faz mais de 5 anos assim, que ele já é diagnosticado e já está acamado. No Alzheimer, quanto mais cedo você tem, mais agressivo ele fica, então foi bem pegado assim no começo, foi um momento bem ruim, mas hoje em dia a gente lida melhor com isso. Eu não saí de casa até hoje, porque eu sou a única pessoa que está em casa ainda, então quem ajuda minha mãe com meu pai sou eu. Estou encorajando minha mãe a ter encontros com as pessoas agora, porque é importante. Isso gerou uma polêmica por algum motivo, porque as pessoas não entendem que a vida continua. E a vida continua. Isso Querendo ou não não, a vida significa que ela parou continua. de ter carinho por ele. Né? Exatamente. Minha mãe cuida do meu pai muito. Minha mãe cuida do meu pai sempre e nunca vai parar de cuidar, mas ela é um ser humano, todo ser humano precisa de cuidar, todo ser humano precisa de carinho, todo ser humano precisa de alguém, tipo,
Tipo, às vezes as pessoas gostam de falar que gostam de se sentir sozinhos, mas ninguém gosta de se sentir sozinho. Qualquer companhia é válida. Então eu apoio minha mãe nisso aí. Acho que uma coisa é você gostar de ter seu tempo e seu espaço, e outra coisa é se sentir sozinho. Né? Exatamente. Eu Você apoio. pode estar acompanhado de 500 pessoas e se sentir sozinho, mas assim, não tem. Então, isso é uma coisa que eu sempre vou apoiar minha mãe. Apesar de algumas falácias na família aí, falam, mas seu pai ainda tá vivo. Eu falo, ele tá vivo, mas ele não é a pessoa que ele era antes. Ele não está mais se comunicando. Ele existe, infelizmente. Demora muito tempo pra você aceitar essas coisas, mas ele existe. É isso. Eu acho que falando de finalizado. Uma hora vocês têm que pegar. Tinha que pegar meio-dia, não é? Meio de meio. 30 minutos, tá tudo certo. Tá bom, 30 minutos. Alguém tempo de todo mais mundo. tem algum input, alguma coisa que achou legal de fazer? Cara, acho que não. Acho que foi dito tudo que precisava falar mesmo. Só tem um negócio que eu ouvi essa semana, que eu achei muito maneiro. E que desde que eu ouvi, eu tô pensando nisso o tempo inteiro. Que é, tipo, a vida não tem ensaio. E aí, primeiro, na hora que eu ouvi isso, eu falei, tipo, putz, puta frase clichê, nossa. Eu tava sentada num bar e aí, do nada, soltaram essa. Aquela E aí? tatuagem de costela com letra de máquina de escrever. Sim! Cara, Cabelo não e aí tem ensaio. aconteceu, tipo assim, falaram isso e aí primeiro eu falei, nossa, brega. E depois eu fiquei pensando nisso uma cota e tipo, depois de tudo que a gente falou aqui, é realmente, tipo, cara, a vida não tem ensaio mesmo, a gente só tem que ir e eventualmente ver o que vai dar. Porque ninguém E sabe tem- o que tá fazendo. Eu vou contestar essa frase. Eu acho que tudo que a gente faz é ensaio. Tipo Exato. assim, todas as primeiras experiências que você vai passar são ensaios para experiência. A gente Tipo, tem a mini forma como ensaios. você lida com os problemas